O Mascherano, o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Funk. Segundo o dicionário, funk é um gênero musical de ritmo forte e dançante. Normalmente é cantado ou escrito pelos mestres de cerimônia, os MCs. Surgiu no Brasil em meados dos anos 80, com influência do funk americano, criado e produzido por músicos como James Brown e Sly Stone. Se proliferou nas áreas mais afastadas da mídia e da classe média, pois eram consideradas letras indecentes e sons inapropriados, rotulando o funk como som de preto e favelado. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Bom, eu acho que pra gente compreender como o funk se tornou tão popular nas favelas e periferias, não só do Rio de Janeiro, né, como de todo o Brasil, a gente precisa se dar conta de como ele surgiu. Entender que esse movimento, na verdade, ele desde o início já era um movimento predominantemente negro, em primeiro lugar, e também, enfim, popular, que tinha grande apelo nas periferias e favelas. As origens do que hoje a gente conhece como funk carioca se dão ali na década de 70, principalmente, com o movimento Black Rio, em que consistia em grandes festas, né, já com as equipes de som, algumas existem até hoje, como a Furacão 2000, por exemplo, com toda uma ideia de consciente do orgulho negro e de ter isso representado na música. Então, o Black Rio foi um movimento cultural de grandes proporções. Assim, a gente tinha na década de 70, isso já mobilizava 1 milhão de pessoas. Embora as festas ocorressem principalmente nos subúrbios, a grande maioria dos frequentadores era de favelas também. Então, ou seja, a gente já tem desde o início, desde antes de existir o primeiro funk nacional, né, gravado em português, já tínhamos esse público, já era esse o interesse, porque tudo girava em torno de uma valorização de uma consciência negra. Coincidentemente, essas pessoas, em sua maioria, eram também pobres pela forma como o racismo se estrutura no Brasil, né? Na década de 80, a gente teve um outro boom do funk, já ainda com músicas em inglês, mas já com um movimento eletrônico, digamos assim, né? O hip hop já estava ganhando muito espaço e a gente tinha outros gêneros musicais, como Miami Bass, o electro e o electrofunk, mas ainda não tínhamos as músicas em português. Como alguns sabem, é importante entender que no fim da década de 90 e na virada dos anos 2000, começou a tomar conta um grande processo de criminalização do funk, em que a maioria dos bailes foram fechados. A gente está falando de centenas de bailes. E esses bailes passam a ser fechados e perseguidos pela polícia. E, bom, sem os clubes onde aconteciam os bailes, paulatinamente os bailes nas favelas vão ganhando maior proporção. Por que eu estou dizendo maior proporção? Porque esses bailes já existiam desde a década de 80. Já se tinha pequenas festas nas favelas, mas elas não eram o centro, o foco do que era o funk carioca. Mas a partir do momento em que não existem mais os bailes de clube, eles vão sendo perseguidos, fechados, etc., os bailes de favela tornam-se o último reduto para esse movimento. E a gente passa a ter esses bailes gigantescos, né? Que diversos em centenas de favelas cariocas. E esses bailes de grandes proporções, como hoje a gente tem a Gaiola, por exemplo. O baile da Gaiola tem, em média, aí, toda semana uns 20 mil frequentadores. Esse pensamento foi tão forte que propostas de criminalização do funk surgiram, como a feita no site do Senado, onde se propôs que o gênero seria um crime de saúde pública à criança, ao adolescente e à família. Podemos relacionar o funk então com o samba, que sofreu a mesma perseguição quando foi criado no início do século XX, através das entrelinhas da Lei da Vadiagem de 1941. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro.
Bom, para falar sobre embranquecimento do funk, a gente tem que lembrar da história brasileira no sentido racial. Por quê? As personalidades, por exemplo, a MC Kevinho, a mesma a Valesca, a Anitta e alguns outros funkeiros, eles não são negros. E o funk claramente surgiu na periferia. E a gente tem que pensar que a aceitação dos grupos econômicos, como a TV, como a imprensa, como as gravadoras, elas aceitam esses cantores que eu citei pelo fato de eles não serem negros. O colorismo é um fator importantíssimo para se entender, porque as pessoas que são não tão negras, assim a gente pode dizer, de pele, elas são mais aceitas. Então, dentro de um processo, um cantor que ele é branco, cantar funk, que evocam palavras e sentidos da periferia, é muito mais aceito porque dentro de uma indústria cultural isso vende mais. Então, acredito que isso também faça com que o funk tenha surgido, se disseminado por condomínios hoje, por casas musicais, enfim, casas de show. A gente tem que pensar que o funk ele vai atingindo esse público, porque o funk ele está no Brasil principalmente desde os anos 80 e a batida dele também muda. Dos anos 80 para cá a gente tem o ingresso da música pop relacionada ao funk e também da música eletrônica que transforma o funk num produto cultural não necessariamente para negros, que se relaciona à sua origem. Quando a gente pensa o funk que a gente consome hoje aqui, a Tati Quebra Barraco, por exemplo, não vai ter um programa no Multishow, nem a Jojo Todinho, né, que tem uma estética de corpo diferente e a cor da pele, basicamente, ligada ao embranquecimento, né? Então, embranquecer os produtores ou os intérpretes do funk é torná-lo vendável, né? Então você consegue comercializar com muito mais facilidade. Entretanto, é importante ressaltar que não são todas as vertentes do funk que sofrem essas perseguições, já que existem 3 tipos. O ostentação, que atualmente não faz tanto sucesso que nem antigamente. Cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado. O melody. Gosta de fazer um E o ousadia. Trombeta da Gucci, polo da Lala. Eu indo na ostentação Marvel. Em São Paulo, por exemplo, 2 artistas representam a mesma vertente, o ousadia, MC Capela e MC Kevinho. Mas seus públicos-alvos são completamente diferentes, enquanto um tem mais aproximação com a classe média, outro tem uma maior com a classe mais baixa. Isso é mais visível quando pensamos onde cada música é apresentada. Kevinho já se apresentou em locais como Wet n Wild e gravou um clipe no Hop Hari. Suas músicas se preocupam mais em serem dançantes do que contar uma história, não tendo letras muito complexas. Capela, por sua vez, faz shows e clipes menores, se preocupando mais em contar uma história do que encontrar um ritmo dançante. Kevinho se aproxima bastante do que foi o grupo El Chan nos anos 90. Suas letras são formadas com bordões como: Cê acredita? Hoje vai chamar um probleminha, vai, esquece. O Gabi que faz o bum, se bumbum faz tumba, vai jogando o bumbum. E Capela se aproxima do grupo Racionais, com letras mais densas que contam histórias e carregadas de gírias como: Os brasileiros acreditam em tudo. E se eu fizer o convite, as buquê rosa vão querer descer. Trombeta da Gucci, polo da Lala. Jaco do Santa, peita do Santa. Licença que é o bonde dos rela. Só pancada no outro. Bonde dos rela, que banca era. Que é romance, então cancela que eu não tô ficando louco. O funk do MC Capela, ele parece ter uma inspiração, ele parece reproduzir a fala de uma pessoa da periferia que tem como um sonho e como inspiração ter uma vida melhor, uma vida de muito luxo. E aí, nesse momento, a letra associa a essa ideia de luxo as marcas, as grifes e também a objetificação da mulher. Então a gente consegue perceber, tanto nas letras quanto na imagem, esse desejo de ascensão social e esse desejo de parecer e pertencer a uma classe social a qual ele, na realidade, não pertence. As letras do MC Kevinho, elas refletem os ideais de uma classe social média. Então, não há um desejo de ostentação, não há uma retratação de uma realidade simples das favelas. Pelo contrário,
é como se mostrasse o dia a dia de jovens de classe média, classe um pouco mais elevada. Então, não há essa identificação entre funk e favela nesse tipo de letra, né, de composição musical. Pode-se dizer, então, que da mesma maneira que Noel Rosa fez com que o samba fosse aceito pela classe média, Kevinho e outros artistas fizeram o mesmo com o funk. Mas é impossível de se calar um povo. Grosseiramente dizendo, ainda existem MCs que vieram de onde o funk realmente começou, da favela, classe mais baixa. Artistas que encontraram, através da música, o meio de sumir de uma realidade completamente conturbada. Assim como disse MC Cidinho em uma entrevista concedida ao Denis Novaes, o sucesso pra mim não foi um sonho realizado. Eu passei a saber o que era sonhar depois que eu virei cantor, porque antes meu sonho era acordar vivo.